Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos confrontos mais dramáticos já registrados. Uma verdadeira batalha de vontades entre o poder divino e o orgulho humano, direto lá do livro do Êxodo. E veja bem, essa não é só uma história sobre libertação. É sobre o que acontece quando o império, no auge do seu poder, simplesmente se recusa a ceder. O próprio texto já deixa o propósito bem claro, né? Esses eventos não eram para ser esquecidos. Eles foram feitos para se tornarem lenda. Um testemunho que passaria de geração em geração sobre o preço da desobediência e o poder que a desafiou. Então, o primeiro ato desse drama todo começa com uma mensagem bem direta entregue por Moisés e Arão na cara do faraó do Egito. E não era um pedido, não. Era um ultimato. A exigência era simples, direta: liberdade para o povo hebreu. A questão para o faraó não era se ele podia deixar o povo ir, mas por quanto tempo ele se recusaria a se curvar diante de uma força que era, claramente, muito maior que a dele. E o mais impressionante é que não era como se o faraó estivesse sozinho, sem ninguém para avisar. Seus próprios conselheiros, as pessoas mais próximas, já estavam vendo a catástrofe se aproximando. Eles praticamente imploraram para que ele enxergasse a realidade. A teimosia dele estava literalmente destruindo o reino por dentro. A recusa do faraó em ouvir a razão, seja a divina ou a humana, acaba desencadeando a próxima fase do confronto. A oitava praga, um enxame de gafanhotos, estava prestes a ser liberada sobre o Egito. A advertência era simplesmente aterrorizante. Não era uma infestação comum. A promessa era de um enxame tão denso, tão avassalador, que o próprio chão ficaria invisível debaixo de uma massa viva e faminta. E a destruição foi total. Não tinha para onde fugir. Os gafanhotos não só devoraram as colheitas, eles invadiram tudo, cada aspecto da vida, das plantações até as casas, transformando a paisagem e mergulhando a terra numa escuridão barulhenta e viva. E para deixar bem claro o impacto, a narrativa reforça. Isso era algo que nunca tinha acontecido antes. Um evento tão catastrófico que superava qualquer desastre na memória viva ou registrada do povo egípcio. Aí, diante da ruína completa do seu reino, o faraó finalmente parece que vai ceder. Ele chama Moisés e Arão às pressas, no momento que, olha, parece de completa rendição. Mas será que era mesmo? As palavras do faraó são de puro desespero. Ele confessa, implora por perdão e chega a chamar a praga de flagelo mortal. Pela primeira vez, o governante mais poderoso da terra parece reconhecer uma autoridade maior e sua própria falha. Só que esse apelo desesperado se encaixa num padrão que já tinha virado rotina, um ciclo frustrante. Acontecia sempre. O aviso era ignorado, a devastação chegava, o faraó se arrependia ali na hora da pressão e assim que o alívio vinha, o orgulho dele voltava com tudo. E, como era de se esperar, o ciclo se completa. Assim que a praga é levada por um vento forte, a promessa é esquecida. O texto diz que Javé endureceu o coração do faraó, uma frase que, nossa, gera debate teológico até hoje. E, mais uma vez, ele se recusa a libertar os israelitas. Com mais essa recusa do faraó, a coisa toda se intensifica. A nona praga é liberada, e dessa vez o ataque não é contra as plantações ou o gado, mas contra a própria percepção da realidade. Um golpe direto na maior divindade egípcia, o deus Sol Ra. Pense numa escuridão que não é só a ausência de luz, mas é uma presença física. Por 3 dias, uma escuridão que se podia sentir, apalpar, cobriu o Egito e paralisou completamente a nação, um terror psicológico profundo. E o contraste era total. Enquanto os egípcios estavam presos, imobilizados por uma escuridão sobrenatural, os israelitas tinham luz em suas casas. Isso deixava bem claro que não era um fenômeno natural. Era um sinal direcionado, separando os dois povos de forma inequívoca. Preso naquela escuridão, o faraó tenta negociar. Ele cede um pouco mais, sabe? Deixa as crianças irem, mas tenta manter os rebanhos como uma espécie de garantia, uma forma de ainda ter algum controle sobre a situação. A resposta de Moisés é absoluta, não tem negociação. A liberdade tem que ser total, incondicional. Cada animal, nem uma unha, vai junto. A libertação não podia ser parcial. Ponto final. Com a recusa de Moisés em ceder 1 milímetro que fosse, a negociação chega a um impasse total. A paciência dos dois lados acabou. Esse é o clímax, o ponto sem retorno do confronto.
O faraó, se sentindo encurralado, furioso, lança sua ameaça final. Ele bane Moisés de sua presença sob pena de morte. Basicamente, ele corta a última linha de comunicação e sela o próprio destino com palavras de pura violência. A resposta de Moisés é calma, solene, definitiva. Ele aceita os termos do faraó não por medo, mas porque ele sabe que o diálogo de fato acabou. A próxima e última comunicação não seria mais com palavras. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta inevitável, né? Depois de gafanhotos que devoraram a terra e uma escuridão que paralisou uma nação, depois de um impasse final e uma ameaça de morte, qual seria o ato final nesse confronto de vontades? O que ainda resta quando todas as advertências já foram ignoradas?